Lucas, capítulo 24, versículo de número 44, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse: eis o que está escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Abençoando-os ele, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, te agradecer, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de ouvirmos a tua palavra, Senhor Jesus. Já fomos ministrados através dos louvores, Senhor Jesus. O Senhor tem falado conosco, e eu sei que o Senhor continuará falando um pouco mais. Que eu diminua neste momento, o Senhor cresça, Senhor. Pai, que todos nós sejamos ministrados por Ti, que aprendamos mais de Ti, tenhamos mais de Ti hoje, Senhor, neste dia. É o que nós te pedimos, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e Jesus, quando ele subiu aos céus, ele deixou uma ordem. Qual foi a ordem? Ficar na cidade de Jerusalém. Então essa é a ordem de Jesus quando ele sobe aos céus. E desde a prisão de Jesus, se você considerar a partir do momento da prisão de Jesus, passando pela sua crucificação, Jerusalém, irmãos, não era propriamente um lugar seguro para os discípulos ficarem. Então, se você parar para analisar Jerusalém, desde o momento que Jesus ele é preso, Jerusalém não se torna mais um lugar seguro para você estar. Jesus era odiado, os discípulos também. Jesus era perseguido, os discípulos também, irmãos. Jesus foi preso, a gente conhece a história, os discípulos também. Jesus foi morto, os discípulos também. Então perceba que ficar na cidade de Jerusalém não era uma tarefa fácil, não era uma coisa simples, fica aí e vai dar tudo certo. Não, irmãos. Quando a gente lê esse versículo 49 de Lucas 24, que ele fala: envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então parece maravilhoso, né? Os discípulos vão ser revestidos de poder, né? Eles vão receber algo sobrenatural, que coisa linda, né? Aqueles mais pentecostais vão falar assim: vai ser revestido da glória do Senhor. Mas amados, ficar na cidade de Jerusalém era o lugar mais perigoso para alguém que se dizia discípulo de Jesus. Ficar naquela cidade era um lugar extremamente perigoso, um discípulo de Jesus naquela época. Então me vem a pergunta, e a pergunta que eu quero que vocês pensem nessa noite: como então Jesus, ele pede para que eles fiquem na cidade? Como Jesus ele pede isso? Sendo que era um lugar extremamente complicado para eles. Havia muita perseguição, havia muita situação. Desde o momento que Jesus ele foi preso, a partir daquele momento, os cristãos são perseguidos pela sua fé. Desde aquele dia, os cristãos eles são perseguidos. E eu estou dizendo hoje, até hoje, a perseguição ocorre. E eu não estou falando, amados, de uma perseguiçãozinha simples. De algo que a gente fala assim: não, eu estou sendo perseguido por isso aqui, porque lá no meu trabalho tem uma situação, né, tem um probleminha aqui. Não estou falando desse tipo de coisa. Isso não se compara, irmãos. Não tem nem, a gente não consegue nem imaginar e dizer que isso é uma perseguição. Você pode analisar, irmãos, a perseguição na história. A própria perseguição que a Bíblia nos relata no Novo Testamento. A perseguição judaica, a perseguição do Império Romano, a perseguição de Nero.
a perseguição dos muçulmanos, a perseguição na Alemanha nazista. Enfim, se você for lá no Google, se tiver interesse, você digitar, por exemplo, lá, sei lá, pesquisa lá, cristãos perseguidos. Irmãos, você vai ver as mais diversas situações de cristãos assassinados, hoje, neste século, por causa da sua fé. E às vezes a gente fica tão preocupado, não, porque eu estou passando uma perseguição, pastor, está acontecendo isso. E a gente não tem ideia do que é perseguição. A gente acha que a perseguição aconteceu só no passado, mas a perseguição continua acontecendo no presente. Glória a Deus, a gente está aqui, a gente não passa a perseguição. Estamos num país que a gente não tem a perseguição como tem em tantos outros lugares. Se você tiver um pouquinho de interesse de pesquisar, de ter conhecimento, você vai ver que existe sim uma agenda anticristã. Existe no mundo, amados. A própria revista Isto É, uma revista secular, ela publicou no início desse ano uma matéria que ela fala exatamente acerca da perseguição. E ela diz que 340 milhões de cristãos, 340 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos em 2020. Então não estou falando de uma perseguiçãozinha. E isso representa um aumento, aí você pega a parte da pandemia, um aumento de 30% em relação ao ano de 2019. Então não estou nem pegando uma fonte apenas de algum cristão, estou pegando uma fonte que está lá, numa revista conhecida, que é a revista Isto É. Então, eu quero a primeira coisa que você entenda algo hoje. Se você é um cristão verdadeiro, saiba que você faz parte do povo mais odiado da história. Então não se surpreenda com perseguições. Por isso Jesus falou, não se surpreenda quando vierem contra vocês e falarem todo tipo de coisas, mas glorifique ao Pai, exalte ao Senhor, porque você tem agradado a Ele. Então a perseguição nós vamos enfrentar e não tem jeito. E eu estou te mostrando isso na história, com dados estatísticos, e você pode depois na sua casa, você que está assistindo essa transmissão, você pode ver e pode pesquisar no Google, e você vai ver isso que eu estou te falando. Então existe sim uma perseguição implacável, como acontecia naqueles tempos também. A diferença é que nós não sentimos aqui, nós temos o conforto, nós temos a liberdade de expressão, nós temos a liberdade de culto. Mas e se isso mudar? Como nós reagiríamos? Como nós agiríamos se essa liberdade que nós temos hoje, ela fosse mudada? Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque a última ordem dada por Jesus antes de Ele subir aos céus tinha a ver com cristãos permanecendo num lugar onde são perseguidos. Jesus está dizendo para eles, fiquem na cidade de Jerusalém, na cidade que os perseguiu, na cidade que prendeu Jesus, que crucificou Jesus. Um lugar de perseguição. Eles tinham que permanecer lá. Jesus ele fala uma coisa: vocês vão permanecer aí até que do alto vocês forem revestidos de poder. Então hoje eu quero abordar essa ordem de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa ordem de Jesus de ficar na cidade, porque não é fácil. Então eu quero te deixar 3 pontos nessa noite. A primeira coisa que você precisa saber: ficar na cidade custa muito caro. Diz o ditado, né? Que é mais fácil você morar no interior, na cidade é mais caro. Mas aqui no exemplo bíblico, ficar na cidade realmente custa muito caro. Historicamente, amados, o cristianismo ele tem sua base estabelecida e organizada onde? Na Galileia. A base é estabelecida ali, a gente estudou isso, eu trouxe uma ministração sobre isso. O ministério de Jesus, ele começa e se desenvolve na Galileia. Todos os seus discípulos, à exceção de Judas, todos eram galileus. Todos eles. E a Galileia, ela vai no interior de Israel, na região norte. E a distância, ela vai girar por volta aí, hoje, se a gente falasse hoje, por volta de 130 quilômetros, daí para mais. Porque você imagina que naquela época, né, os caminhos não tinham estradas, talvez, mais caminhos, né? Eu não conheço Israel,
mas a gente consegue imaginar o desenvolvimento. A gente imagina aqui na nossa cidade, no nosso bairro, todo o desenvolvimento que foi feito, as facilidades que foram adquiridas. Então imagina que naquela época não tinha isso. Então a gente está falando de algo por volta de 130 quilômetros, mas historicamente a gente vai estar falando talvez de 170, 180 quilômetros, algo maior. Imagina que isso de carro não é uma distância considerável. A gente fala assim, onde ficar? 130 quilômetros. Mas de carro é rápido. De carro você chega ali rapidinho. Mas, amados, naquela época era uma distância considerável. Porque você tem que imaginar que representavam dias e dias de caminhada, numa estrada de terra, numa estrada que não era asfaltada como a nossa hoje é. Então se torna até mais complicado você caminhar numa estrada de terra do que você caminhar numa estrada asfaltada. Isso vai demandar mais tempo, vai subir o pó, enfim, é tanta coisa. Então, amados, isso representava algo muito difícil. Então, a Galileia ficava distante da cidade. Então não era uma coisa do tipo assim, eu vou e vou para minha casa, depois eu volto, vou para minha casa, volto para minha casa. Não dava para fazer isso, isso era impossível de ser feito. Por isso, muitos galileus daquela época, eles não conheciam o templo. Porque existia uma questão financeira, existia algo que era difícil para eles poderem se locomover. Era uma região mais pobre, uma região mais carente. Então, amados, para pensar que estar em Jerusalém para um galileu representava um custo muito alto. Não era barato você ficar lá. Não ia ser barato ainda mais para um galileu. Porque vamos parar para pensar. Eu estou falando do quê? Estou falando agora da parte financeira, sim. Estou falando de estadia. Eu estou falando de comida, de imposto do templo. Estou falando de roupa limpa, café, almoço, jantar. Para pensar. Vai pensando na logística de tudo isso. Tinha que ter dinheiro. Tinha que ter dinheiro para poder ficar ali. Mas Jesus chega para os discípulos deles e diz para eles assim, olha, eu quero que vocês fiquem na cidade até que vocês forem revestidos de poder. Eu quero que vocês fiquem aí na cidade até que do alto vou revestir vocês. Só que algo interessante, Jesus está falando para eles aqui, vocês vão ser revestidos de poder. Mas Jesus não está dando uma data. Jesus não está falando assim, daqui a 10 dias vocês vão receber, não. Jesus está falando, vocês vão ficar aí. Ele não dá uma data, então podia ser 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, nós não sabemos. Quer dizer, nós sabemos, mas eles não sabiam. Então, Jesus está dando uma ordem a eles. Jesus não está dando data quando que vai ser revestido. Jesus, e aí detalhe ainda, além de falar isso, Jesus não deixou um caixa para eles. Não chegou, tirou do bolso e falou assim, está aqui um dinheiro para vocês, e esse dinheiro vai suprir vocês, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus não abriu caixa para eles, e disse, usa aqui, está aqui o dinheirinho para vocês, todo o dinheiro que a gente arrecadou durante o ministério, Judas guardou, e está aqui, aqui. Não, Jesus não deu isso. Jesus não deu um caixinha para eles e falou assim, está aqui as despesas para vocês gastarem. Não, amados. Jesus só deixou uma ordem e acabou. Nem um centavo ficou na mão dos discípulos. Ele só falou assim, ficar na cidade. Fiquem aí. Então, amados, esse primeiro ponto, eu estou falando que nessa ordem, Jesus ele vai dizer, fica na cidade. Mas ficar na cidade tem um custo muito caro. Quanto custa para um galileu ficar em Jerusalém? Aí aqueles que conhecem um pouco mais da palavra, vai falar assim, pastor, mas eles ficaram em Betânia, que é 3 quilômetros de Jerusalém, mas e a comida? E as roupas? Roupa lavada? E aí? E não eram, vamos parar para analisar, não eram apenas alguns homens. Não eram apenas os discípulos de Jesus. Tinham mulheres também. Então, tipo assim, não eram poucas bocas para alimentar, eram muitas bocas para alimentar. Então não seria tão simples você falar assim, fica lá na casa de Lázaro. Não, tinha muita gente. Tinha uma turma ali, irmãos. Então eles tinham que ficar ali, tinham que obedecer a ordem de Jesus. Então quanto custaria, faz a conta aí, quanto custaria para os discípulos ficarem na cidade? Ficar na cidade custa caro demais, irmãos. Muito caro para eles. Agora, mais uma vez, eu quero fazer essa pergunta, por que Jesus então manda eles ficarem na cidade? Por que Jesus manda eles ficarem em Jerusalém? Por quê? Vamos parar para pensar, vamos tentar analisar um pouquinho. Qual que é a diferença de receber o Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém, ou na margem do mar da Galileia, em casa? Vamos do lado da casa deles. Qual que é a diferença de eu receber o Espírito Santo em Jerusalém e receber ali na Galileia, receber em casa?
O que era mais cômodo? Se Jesus perguntasse para você hoje: você quer ser cheio do Espírito Santo? Mas olha, eu quero que você... Eu vou te dar duas opções. Para você ser cheio do Espírito Santo, eu quero que você vá num lugar onde você tem que pagar um hotel, pagar estadia e ainda ser perseguido. Ou você prefere receber o Espírito Santo na tua casa, pela internet, no conforto do teu sofá, apenas apertando o play da tua TV, e você levanta a mão, volta, recebe poder, volta. O que seria mais fácil? O que você responderia? O que é mais fácil? Qual seria a sua escolha? Em casa, né, irmãos? Com certeza é mais fácil. Com certeza é algo que não vai trazer um trabalho para a gente. Então vem a pergunta: por que eles não poderiam ser revestidos com o poder em casa? Por que eles não poderiam receber o Espírito Santo na casa deles? Receber esse movimento? Por que Jesus também não falou para eles: ó, vão para casa, vão para suas casas, e em algum momento vocês vão receber aí algo da minha parte? Vocês vão receber o Espírito Santo e a partir daí vocês vão começar uma nova caminhada. Por que Jesus não falou isso? Porque será que eles não poderiam ficar na Galileia? Porque lá não teria um custo elevado para eles. Por que na Judéia? Por quê? Porque Galileu sempre vai ser um peregrino, irmão. Sempre vai ser um estrangeiro. O que isso tem a ver conosco? Ficar na cidade onde são peregrinos, onde são estrangeiros, onde não falam como eles, onde não se comportam como eles. Ficar na cidade onde custa caro, ficar na cidade onde são perseguidos, onde são caluniados, até que do céu sejam revestidos de poder. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo e com você que estamos aqui hoje? A verdade, irmãos, é que eu e você, todos nós, sempre seremos peregrinos nessa terra. Sempre seremos estrangeiros. Nós estamos aqui, e você precisa entender isso nessa noite, mas nós não somos daqui. E ficar aqui, ser daqui, permanecer aqui, buscar o Senhor aqui, custa caro demais para quem ama Jesus. Não é fácil, porque você tem que aprender a abrir mão. Não é fácil você viver numa sociedade que o odeia. Não é fácil você conviver numa sociedade que fala mal de Jesus. Não é fácil você conviver numa sociedade que ela distorce os valores da Bíblia. E a gente tem visto a cada dia isso aumentar. O Senhor fala para aumentar, vai aumentar a iniquidade. Você consegue imaginar que vai aumentar ainda mais? E você vê isso, porque antes o que era escondido hoje está aberto. Porque as pessoas agora vão aceitando. Então você vê como está aumentando isso. O que antes as pessoas faziam ali na casa da noite, não, hoje elas fazem ali, elas expõem. Então, para um peregrino, amados, é muito caro. Tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. Quando você vai para outro estado, não é mais caro? Você é turista. Vai lá no Rio de Janeiro. Vai no Rio de Janeiro, vai na praia do Rio de Janeiro, com sotaque paulista. Você vai ver o que vai acontecer. O cara está vendendo o biscoito Globo, né? E você vai comprar o biscoito Globo. Aí se você não falar o biscoito, como Isaac, já era, meu irmão. O negócio custa R$2, vai para você, vai virar 8, porque eles sabem que você não é dali. Então o negócio vai ser mais caro. Eu falo que eu já vivi isso também. Eu já vi isso. Não só estou falando de uma coisa que eu ouvi. Eu vi acontecer. Eu já estive no Rio. Então muda. Chegou o teu sotaque é diferente. Se você for para outro país, então muda. A moeda é diferente. Você é um estrangeiro ali. E essa permanência, ela custa caro, você tem que pagar, amados. A gente não fala a mesma língua. Você vê que é engraçado, né? Se a gente sair daqui para o Rio de Janeiro, é uma língua diferente. Se você for aqui e for lá no Ceará, é uma outra língua diferente. É o português? É, mas tem seus sotaques, tem sua forma de chamar as coisas.
Então, às vezes, um legume, uma verdura, você tem um nome aqui, no Rio tem um outro nome, lá no Nordeste tem outro nome, a mesma coisa. A língua é a mesma, mas é diferente. Então, vai custar caro, você vai ter um problema. Por que eu estou dizendo tudo isso, amados? Porque isso custa caro. A gente não fala a mesma língua, a gente não fala como eles. E agora estou trazendo isso no âmbito espiritual. Nós não somos como aqueles que estão lá fora. E você precisa entender isso. As pessoas têm que olhar para você e perceber que você é um estrangeiro. Mateus, capítulo 26. Versículo 73 vai dizer isso. Mateus capítulo 26, versículo 73. Diz assim: logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Olha lá. O modo de falar de Pedro denunciou quem ele era. Ele era um galileu. O que esse pessoal está falando para Pedro? O que eles estão falando para Pedro? Olha, você está aqui, mas você não é daqui, porque o teu jeito de falar não é da nossa cidade. Você fala como um galileu, você anda como um galileu, você pertence ao Galileu. Então é fácil eles perceberem, porque Jesus é considerado o Galileu. Então você fala como um galileu, você pertence ao Galileu, por isso você está aí. E a gente conhece, Pedro vai negar. E é esse tipo, amados, de percepção que precisa acontecer nos nossos tempos e tem que continuar acontecendo em nossos tempos. Jesus mandou ficar na cidade, mas ficar na cidade obedecendo a Jesus custa caro para nós. O meu passaporte é igual ao de qualquer um deste país. O meu RG, a minha certidão, as certidões que a gente tira por aí, os nossos documentos não são diferentes dos demais que estão lá fora. É tudo igual, é um padrão. Se você olhar a tua CNH, o que vai mudar? A tua foto, os teus dados. Mas a estrutura, ela é a mesma. É tudo igual. Só que na vida real, tudo isso é diferente. Tudo isso é diferente. É diferente para nós cristãos. E a gente tem que ter essa noção, irmãos. A gente tem que entender isso. Você é diferente do mundo. Jardim fechado. Lembra disso? Jardim fechado é o nosso padrão. Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém no momento mais difícil para se declarar como um seguidor de Cristo. Jesus está pedindo isso para eles. Eles foram convocados a ficar numa cidade que era o epicentro da perseguição dos cristãos. Jesus está pedindo isso, fica aí, ó, é aí que vocês vão ficar. Vamos lá, de onde é que Saulo conseguia as cartas para perseguir os cristãos? De Jerusalém. O epicentro da perseguição estava ali. Jesus manda ficar exatamente ali, ó, no epicentro. E Jesus manda uma coisa, é o que eu falei, não é aquela coisa tipo, vai para a tua casa, aí de manhã você chega cedo, fica até o final do dia, depois volta para a tua casa. Não, Jesus falou assim, vocês vão ficar lá sem se ausentar, vocês vão ficar lá. E ficar ali, amados, eu quero reforçar isso para ficar bem enraizado para você, fica caro. É muito caro. Vamos lá, o ímpio é empregado, o cristão também. Mas para o cristão é mais difícil. É ou não é verdade? É mais difícil, amados. Porque aquilo que os ímpios estão fazendo, você sabe que você não vai poder fazer. Porque você é diferente, não é daqui, isso não é teu costume. Isso não vem de você. Então, é mais difícil. Você, vamos lá, o cristão, que ele é um profissional liberal, ele tem uma empresa. Então o cristão tem uma empresa, o ímpio também tem. Mas para o cristão também é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque às vezes ele tem uma empresa, aí chega o fiscal, chega lá, sei lá o que for. Ele fala assim, olha, para eu te liberar esse documento aqui, ó, me paga essa propina aqui, que aí eu consigo mais rápido para você. O ímpio vai e faz. Mas o cristão ele não vai fazer isso. Ou ao menos não deveria fazer isso.
Porque Ele é diferente. Ele sabe que Ele vai fazer pelos meios legais. Ele vai fazer a coisa direita. Não vai fazer a coisa torta. Vai fazer direito. Então o que vai acontecer? Vai ser mais difícil. Vai dar mais trabalho. Vai ser mais trabalhoso. Por quê, amados? Por que assim? Porque aqui não é o nosso lugar. E você precisa entender isso. Por que é difícil ser cristão? Porque aqui não é o teu lugar. E você precisa entender isso. É simples assim. É difícil, mas é simples. Aqui não é o teu lugar. Aqui não é o nosso lugar, amados. A nossa conduta de vida, ela é diferente do mundo. Jesus nos plantou aqui, até que do alto sejamos revestidos do poder. Jesus nos plantou até aqui, até que do alto Ele venha sobre nós. Nós vamos nos encontrar com o Senhor, Ele vai nos buscar. Só somos peregrinos aqui por causa de Cristo, amados. Esta é a razão, nós somos diferentes. Você quer ver outro exemplo? A gente está vivendo a pandemia. E a gente tem visto aí, eu não vou entrar em mérito de vacina, mas a gente tem visto que muitos países, teoricamente, eles estão acelerados na vacinação. E a questão aqui é simples, por que no Brasil não está? Por quê? Política. Guerra política. O Brasil acho que é o único país que tem isso. Até na desgraça, até na situação difícil, ainda tem guerra política. Ainda tem guerra política no nosso país. E sabe o que é o pior? Aí o cristão quer entrar nesse meio. Tem crente entrando nesse meio. Aí ele vai defender conceitos políticos como sendo mais ou menos preferidos por Deus. Ah, porque é esse aqui que é melhor. Não, porque o outro... E o cristão começa a entrar numa confusão. Fico defendendo o A, o B. Isso, meu querido, é inconsistente com a Bíblia. Sabe por quê? Você quer saber de uma coisa? A esquerda, a direita, o centro, o meio, o que você preferir chamar, no final terminará em colapso. Não interessa. Qualquer lado, no final vai terminar em colapso. Então não adianta você ficar defendendo. Ah, porque vai ser o A, vai ser o B. Não, amados. A Bíblia diz que um dia todos eles se unirão contra Cristo. Porque você acha que é da direita, então todo mundo cristão aqui. Da direita todo mundo cristão, todo mundo serve a Deus, adora a Deus, né? A esquerda não. Ou então a esquerda todo mundo é cristão, vai ver o negócio direitinho, a direita não. Cristãos que ficam levantando bandeiras partidárias. Isso divide. A política divide. E cristãos estão perdendo tempo com isso, defendendo bandeiras partidárias. Irmãos, não existe governo ou governante que seja bom no sentido da palavra. Não existe. Esquece isso. Tira isso da sua cabecinha, querido. Não existe. Todos são corruptos. Todos. Ah, pastor. Ué, meu irmão, vai ler Romanos 3. Todos. O problema é que tem muito cristão esperando um salvador vindo da direita, da esquerda, do meio. O nosso salvador vem das nuvens. Nosso salvador vem dos céus. É de lá que vai vir aquele que vai nos salvar, amados. A gente tem que entender que nós somos peregrinos aqui. Você precisa entender isso. Não é da esquerda, não é da direita, irmãos. Então por isso custa muito caro viver na cidade. Para quem ama Jesus. Custa muito caro para quem realmente serve a Ele. E a gente tem que entender isso, nós somos peregrinos, a gente tem que entender que só somos peregrinos aqui, e isso vai custar muito caro, porque servir ao Senhor é abrir mão, é renunciar a si mesmo. Então para quem ama Jesus, amados, não é fácil. Você precisa entender isso, se você realmente ama ao Senhor, vai haver um preço a ser pago. Lembra do sonho de Nabucodonosor? A gente já estudou isso exaustivamente também na escola bíblica. No final, Jesus é a pedra que vai derrubar a estátua.
e Ele virá e estabelecerá um reino que durará para sempre. Um reino incorruptível, irmãos. Um reino que será para todo sempre. E é isso que a gente tem que aguardar, amados, entenda isso. Você é daqui, você não é daqui. Você mora aqui, mas você não é daqui. Aqui não é o teu lugar. Só estamos aqui porque Jesus mandou ficar. Até o tempo que Ele vai voltar. Vai chegar o dia que do alto, eu e você, nós seremos remidos. Nós seremos transformados pelo poder da palavra de Deus. Vai chegar esse tempo, amados. Mas ficar na cidade nesse momento, entenda isso, vai custar caro para nós. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Você conhece esse texto? Vai falar dos heróis da fé. Mas a parte final, heróis da fé que não conheceram a Jesus. Não tinha esse entendimento que nós temos. Mas você vai ver a partir do versículo 13 algo interessante que vai falar. Vai dizer assim, ó: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha lá. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha lá, eles entenderam, esse lugar aqui, esse plano, essa terra não é minha. O Senhor tem algo mais, o Senhor tem algo maior para me dar. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Olha lá. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eles morreram na fé, mas eles sabiam, eu sou peregrino aqui, eu estou de passagem aqui, esse não é o meu lugar. Você precisa entender essa verdade, irmãos, hoje. A nossa cidade não é aqui. Então não adianta você achar que você, as tuas posses, a tua casa, o teu carro, as coisas que você tem, os seus bens, meu amado, nada é seu. Você não vai levar isso com você. A gente está tão preocupado em ter. Mas você é peregrino. Aqui não é o teu lugar. Você precisa entender isso. Esse jeito de ser não é nosso. O mundo não pode nos encantar. Mas quantos cristãos estão encantados com o mundo? Quantos cristãos estão esperando ardentemente, ansiosamente, o fim? Esperam, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo maravilhoso, vai chegar a vacina, vamos voltar tudo ao normal, eu vou sair, vou viajar, vou comprar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O mundo não pode nos encantar. Mas a gente está muito encantado com esse mundo. Mas entenda, você não é daqui. Você precisa ter isso no teu coração. Segundo ponto, o mundo precisa ver em nós alguma coisa sobrenatural. O mundo precisa ver em nós alguma coisa sobrenatural. Jesus nos mandou ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. O que isso significa? Ser revestido de poder do alto. O que precisa acontecer? Vamos lá. O pessoal ficou lá, né? Não foram embora. E todos os dias eles foram no templo. Lucas 24, 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Atos capítulo 2, versículo 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo. Olha lá, presta atenção. Vou abrir uma aspas aqui. Essa é uma religião da Galileia. O fundamento, o cristianismo, o fundamento, ele foi feito onde? Lá na Galileia. Mas ainda assim, eles estavam cumprindo o que Jesus mandou. Eles estavam indo no templo, todos os dias, no templo em Jerusalém. O que precisa realmente acontecer, irmãos? O que o mundo precisava ver neles? O que o mundo precisava ver em nós? Se a gente quer ter uma experiência sobrenatural, irmãos, precisamos buscar a Deus em um mundo que nos odeia. E é isso que eles estavam fazendo.
Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Os cristãos eram a minoria naquele contexto. É ou não é? A maioria era o quê? Judaica. Os judeus, vamos lá, mataram Jesus, perseguiram os apóstolos. Naquele momento, Jesus havia sido morto, ressuscitado, subiu aos céus. Quem sobrou? Os discípulos. Os discípulos ficaram ali, sobraram e ficaram lá na cidade. Agora você vai perceber, eles tiveram, amados, a cara de pau, vamos considerar assim, de ir no templo, dobrar o joelho e orar a Cristo, no templo que era judaico. Eles se reuniram no templo, e eu vou lá, eu vou louvar Jesus. Para pensar, irmãos. Para alguém chegar aqui, imagina alguém chegar aqui e começar a fazer um culto não cristão dentro da igreja, no nosso meio. A gente iria gostar? Óbvio que não. Então pensa, eles entraram no templo, adorando a Jesus, no meio do templo judaico. Você consegue imaginar isso? E a Bíblia diz que eles perseveraram juntos todos os dias. Eles estavam buscando algo que eles não sabiam o que era. Jesus falou assim, olha, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos. Eles não entendiam, não sabiam o que era. Então eles estavam buscando. Eles estavam lá fazendo o papel deles. Um revestimento que viria, mas Jesus não falou quando viria. Jesus não falou quando era. O que precisa, amados, acontecer em nossa vida é que temos que buscar a Deus um revestimento que virá. Temos que buscar do Senhor um revestimento que virá. Jesus não falou, mas Ele prometeu. Ele falou que nos últimos dias Ele derramará do Espírito sobre toda a carne. A gente não vai entender o que é isso ainda. Às vezes a gente pode ter uma ideia, mas a gente talvez não tenha a dimensão daquilo que realmente vai ser. E Deus está mostrando, através do exemplo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que a gente precisa adorar a Deus, mesmo no mundo que nos odeia. A gente tem que ser a diferença, mesmo diante daqueles que nos odeiam, que querem nosso mal. Precisamos orar a Deus, mesmo no contexto de vida daqueles que nos odeiam, que falam mal de nós, que nos perseguem. E esse é o ficar na cidade. É você ficar mesmo sendo perseguido, é você ficar mesmo você sendo caluniado, é você ficar mesmo as pessoas falando mal de você. Mas você precisa orar, continuar clamando ao Senhor, até que eles vejam algo diferente em nós. E o problema é esse, às vezes a gente quer falar com a boca. A gente quer mostrar quem é Jesus. Mas entenda isso, eles têm que ver em vocês, em nós, alguma coisa diferente. O que eles viram? Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o que? Viram o que? Viram línguas repartidas como de fogo. Viram algo sobre cada um deles. Viram. Eles viram, não ouviram, eles viram. Ver, enxergar. Precisamos orar, amados, até que aqueles que odeiam a Cristo vejam em nós algo que nos distingua dos outros. É isso. Eles precisavam ver a presença de Deus em nossas vidas. Na vida dos discípulos, eles precisavam enxergar algo que traduza em palavras. Aquelas línguas repartidas, aquelas palavras, elas tiveram o poder de tocar o coração daqueles que os perseguiam. Olha lá, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que nós ouvimos cada um na própria língua nativa? Eles começaram a ver algo nos discípulos que eles não enxergavam nas pessoas naturais. Isso precisa acontecer agora, amados.
precisa acontecer na nossa história. Esse mundo precisa entender o que estamos pregando e o que estamos falando. Esse é o tempo, amados. Precisam sentir que a nossa busca é real, que a nossa busca é verdadeira, que a nossa fé é autêntica e não é uma fé só na conversa. Porque tem muita gente que fala, mas não vive aquilo que prega, não vive aquilo que fala. Precisam ver em nós, amados, a diferença. Então não adianta eu subir aqui nesse palco e pregar e não viver. Não adianta eu falar, bater no peito que eu sou pastor, e eu saio lá fora e quando as pessoas precisam ouvir alguma coisa de mim, eu sou grosso, eu sou arrogante, eu não trato bem. Porque que diferença que eu tenho? Eu sou igual ao ímpio. Eu não posso ser bom, eu não posso ser agradável somente na igreja, mas lá fora. Porque você diz que você é como um daqueles, os do Senhor. Então, que diferença que você tem? Será que as pessoas veem em você? Elas veem em você uma diferença? Porque eu estou falando, não é as palavras, agora não estou falando das palavras. Estou falando de ver, através das suas atitudes, dos seus atos, da sua forma de agir, da sua forma de se comportar. As pessoas veem a diferença de Cristo. Eles precisam ver, amados, algo autêntico em nós, essa diferença, essa percepção. E isso não vai vir nos adesivos que você põe no teu carro. Propriedade exclusiva de Jesus, foi Deus que me deu. Isso não vai vir nas camisas que você vai colocar, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Isso não vai vir no teu status do WhatsApp, que você vai colocar versículos bíblicos para falar que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, isso e aquilo. Isso não vai vir aí, isso não vai vir lá no teu Instagram, isso não vai vir no teu Facebook. Vai vir na tua vida, na tua conduta, na tua forma de agir. Jesus falou assim que os frutos vão vir da árvore. Não vai vir do WhatsApp, não vai vir do Instagram, não vai vir da tua blusa, não vai vir do teu adesivo, não vai vir nem da tua playlist, que agora está na moda. É a playlist cristã. Olha aqui a minha playlist. Qual a sua playlist aí? Quais músicas você escuta? Isso não vai dizer nada. Eu canso de ver, e acho que vocês também, no meu trabalho, ímpios ouvindo música cristã. Mas continua com a vida normal. Então escuta daqui, escuta de lá. E sabe o que é o melhor? Aí o cristão, o pior, né? Melhor não, pior. O cristão faz algo, exatamente. A gente vai fazer uma troca aí. Eu também escuto cristão aqui, me passa uma secular aí. A gente vai escutando tudo. O mundo precisa ver em nós alguma coisa sobrenatural. Essa percepção não vem pelos ouvidos. É sobrenatural, amados. Eles precisam entender de uma forma sobrenatural que a nossa busca é legítima, que aquilo que nós estamos falando é verdadeiro. E isso acontece com esses caras agora. Isso vai acontecer com eles, porque os caras estão zombando dos discípulos. Os discípulos estão lá buscando a Deus, mas a Bíblia conta que eles estão zombando. Não, são galileus, eles estão bêbados. Mas depois eles se questionam, como é que aqueles galileus podiam falar na língua nativa deles? O mundo precisa enxergar algo diferente em nós, irmãos. Eles precisam ver Cristo em nós. Sem isso ninguém vai se converter. Sem isso eles não vão se converter. É muito bom a gente colocar lá as pregações no YouTube, colocar as nossas ministrações do nosso ministério, mas a nossa vida também tem que condizer com aquilo que a gente tem pregado, com aquilo que a gente tem falado desse Cristo. A nossa vida tem que convergir para isso. Terceiro e último, as horas avançam. Precisamos pregar o Evangelho. Irmãos, para uma igreja séria de verdade, estou falando de uma igreja séria, a porta fechada ou aberta, se é que você me entende o que eu estou querendo dizer. Eu não vou dizer que não faz diferença, óbvio que faz diferença, faz muita diferença. A comunhão, o relacionamento entre irmãos, é muito bom a gente estar aqui com os irmãos, termos a unidade, compartilharmos de coisas juntos. Mas a nossa fé e a nossa segurança, eu estou dizendo agora de comprometimento com Deus, estou dizendo de servir a Deus de verdade, estou dizendo de conhecer a Deus de verdade,
Não faz diferença nenhuma. Porta aberta ou porta fechada. Na comunhão com os irmãos, ok. Desenvolvermos juntos projetos, trabalharmos juntos. A Bíblia fala para nós estarmos juntos. Então a casa do Senhor, nós temos que estar na casa do Senhor. Com certeza. Não estou dizendo que você não tem que estar. Estou dizendo muito claro, você tem que estar. Mas, amados, isso não pode atrapalhar a nossa fé, a nossa comunhão. O que eu quero dizer com essa comunhão, com afastar a nossa fé, é assim. Se a igreja estiver fechada, quer dizer que eu vou me afastar de Jesus? Porque a porta está fechada? Então eu quero dizer para você algo. Alguma coisa está muito errada com o teu cristianismo. Então a gente não é crente de verdade. Porque se eu dependo de uma porta aberta para ser crente, então, amados, você precisa rever teu cristianismo. Então a gente não entendeu nada do que é o Evangelho. Isso é uma coisa que Deus tem me incomodado muito também. Eu falo porque, como pastor, a gente se preocupa. A igreja é fechada, muitos irmãos vão se afastar. Mas o Espírito Santo também me fala, então, mas você tem que rever o que você está pregando. De que forma que você está pregando. Porque se você tem que se preocupar que a porta vai estar fechada, eles vão sair, então eles não tiveram um encontro comigo verdadeiro ainda. Isso serve para nós, irmãos. Mas nessa pandemia, a oportunidade que Deus está nos dando também de ainda mais anunciar o Evangelho de Cristo. Quantos desesperados que estão aí fora. Eles precisam da resposta que eu e você, que nós podemos levar. Jesus mandou ficar na cidade para anunciar esse Evangelho. Mesmo no conceito de perseguição, num contexto de perseguição, num contexto de dificuldade, num contexto de luta. E lá em Atos 2 acontece o revestimento. O que eles fizeram? Pregaram o Evangelho de Jesus. Só que, perceba algo, a pastora já acrescentou aqui, mas eu quero falar um pouco mais aqui. Lá em Atos 2, é a primeira pregação de Pedro. Primeira pregação de Pedro. Pedro vai dizer assim, vamos pegar a partir do versículo 22. Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Pedro está afirmando aqui. Vocês sabem disso. Vocês sabem quem foi Jesus. Vocês sabem. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito. Ele foi entregue para vocês. E conhecimento antecipado de Deus. Tomando vós, vocês tomaram ele. Pedro está falando, Pedro está fazendo uma afirmação. Vocês tomaram ele. E o crucificaste e mataste pelas mãos de ímpios. Ele está afirmando, vocês mataram Jesus. Isso é uma afirmação. É o contexto que está escrito aqui. É uma afirmação, ele não está fazendo uma pergunta. Ele está afirmando. Versículo 36, portanto, saiba com certeza todo Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, amados, você vai perceber uma coisa. A primeira pregação de Pedro, não foi uma pregação de, olha, vem para Jesus porque você vai ter vitória. Eu não estou falando nada contra quem prega isso. Eu prego também. Mas a gente viveu durante muito tempo só disso. Pedro não está pregando aqui os 7 passos para você vencer. Não está pregando isso. Essa não é a pregação do Evangelho que Pedro está fazendo. Pedro não está falando assim, olha, Jesus vai curar você. Ele não está fazendo essa pregação. Ele está falando, nós, vocês, todos nós, matamos, crucificamos Jesus, sendo Ele o Filho de Deus. Essa é a pregação. É a ousadia de falar o que aconteceu.
Ponto, é isso aqui. Porque se o homem não consegue reconhecer aquilo que ele fez, então ele nunca será de Cristo. Se eu não reconhecer que eu sou um pecador, se eu não entender como a gente canta que ele levou o peso do pecado, se eu não falar isso para a pessoa, ela vai servir a Jesus, na primeira luta ela sai fora, porque ela não entende que Jesus pagou o preço do pecado. O nosso pecado botou Jesus na cruz. A nossa separação do Pai colocou Jesus na cruz. Então se a gente não entender essa fundamentação, essa raiz, então sim, por isso muitos cristãos estão se desviando. Sabe por quê? Porque eles conhecem um Jesus que vai curar, que vai libertar a sua família, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não estou dizendo que Jesus não faça isso, mas estou dizendo que essa não tem que ser a base, a sustentação da pregação do Evangelho. Jesus pagou um preço na cruz do Calvário, e isso tem que ser dito. A culpa era nossa, e essa é a pura verdade. Se a gente não entender isso, então, meu amado, a gente tem que rever o nosso Evangelho. Porque o Evangelho, Pedro está falando o quê? É arrependimento. Arrependimento, eu tenho que me arrepender dos meus caminhos, do caminho que eu vivia. Não é do tipo, é porque eu fui curado, agora eu vim para Jesus. Não, eu tenho que me arrepender, senão eu não conheço a Jesus. Eu tenho que entender o sacrifício dele. Por isso a gente fala, você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Você tem que reconhecer o sacrifício. Se você não reconhecer, e é isso que Pedro está pregando aqui. O discurso de Pedro é esse. É uma pregação dura, sim, é dura. Mas aí, amados, quando você está em Jesus, você está movido pelo mover do Espírito Santo, aqueles mesmos homens que zombavam, aí o que eles vão falar? Eles vão falar, ouvindo isso, eles afligiram-se em seu coração, eles temeram. Aquilo mexeu com eles. Aquilo mexeu com eles. Aquilo afligiu o coração deles. Eles falaram, peraí, o que faremos, irmãos? O que a gente vai fazer agora? Está feito. Olha o que a gente fez, é verdade. Olha, eu fui lá, talvez eu estava lá gritando, Barrabás, Barrabás. E aí Pedro vai dizer, arrependei-vos. Arrependei-vos. Se arrependam. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe, amados, o que eles fizeram? Pregaram o Evangelho com ousadia. E é isso que eu estou mostrando, ficar na cidade. Isso fez com que eles se tornassem ousados, porque eles entraram no templo, eles oraram para Jesus, e agora quando eles são revestidos, eles pregam o Evangelho com ousadia. Não importando o que eles iam falar, mas eles estão pregando a verdade de Cristo Jesus. E é isso que o Senhor espera de mim, de você, que a gente pregue o Evangelho genuíno. Não é tempo de a gente ficar perdendo, amados, com discussões que não levam a lugar algum. Tem muito cristão perdendo tempo discutindo para lá e para cá, tanta coisa, e não vai levar a lugar algum. É o tempo, amados, que nós temos, e nós precisamos usar para mostrar Cristo para as pessoas. É tempo de nos esforçarmos para mostrar ao mundo que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Vamos ficar de pé. Ficar nesse mundo tem um custo alto, irmãos. Precisamos ser a diferença num mundo corrompido. Eles precisam ver algo em nossas vidas. Eles precisam ver o quê? A luz de Cristo. É tempo de pregar o Evangelho e parar de picuinha. É tempo de pregar o Evangelho e parar de ficar preocupado com o ministério A, B, C ou D. Porque nós não somos como aqueles. Prega o Evangelho, querido. Fala do amor de Jesus. Em Atos 2, como eu falei, nós vemos o quê? Eles estavam pregando, e eles foram tidos como o quê? Como zombadores. As pessoas olharam para eles e falaram assim, eles estão bêbados. Eles foram tidos por bêbados. Mas os mesmos zombadores dos discípulos de Jesus foram os mesmos que viram algo sobrenatural na vida deles. Os mesmos que zombavam, que falavam mal, viu algo diferente na cabeça deles. E agora
eles foram atraídos por Jesus. E eles se tornaram um dos tais também. Eles se tornaram parte. Eles foram atraídos por esse Jesus, por essa mensagem. Quantos de nós, amados, já fomos esses zombadores? Quantos de nós já fomos esses zombadores? Aqueles que zombaram de Jesus, mas glória a Deus, que um dia nós fomos zombadores, mas hoje nós nos tornamos um dos tais. Mas um dia a luz brilhou para nós e nós vimos algo sobrenatural e nós somos atraídos pela presença do Senhor. Fica na cidade, porque do alto você vai ser revestido de poder. O mundo hoje, meu querido, não precisa de uma mensagem que nos ensine os passos para vencer. Não. O mundo hoje não precisa de uma mensagem que acaricie o nosso ego, de fala como você é bom, querido. Olha, Deus tem um plano na sua vida. Ele tem um plano, certamente Ele tem. Mas não é esse evangelho que a gente tem que pregar. É o evangelho puro. Cristo pagou um preço na cruz do Calvário por mim e por você. O mundo precisa de uma mensagem que transforme zombadores em adoradores arrependidos. Aqueles que se arrependem verdadeiramente, amados. Uma mensagem onde Cristo, Ele é o centro. Uma mensagem que mostra o pecado, uma mensagem que conduz o ser humano à salvação. Como eu disse, depois você lê com calma a pregação de Pedro. Lê na tua casa, medita nela, medita nessa palavra. Como eu disse, não foram os 7 passos da vitória que Pedro pregou. Não foi. Não foi que Jesus ia dar a cura para eles, não foi. Mas foi uma pregação que mostra aos pecadores a responsabilidade que eles tinham sobre a morte de Jesus. Vós mesmos sabeis. Pedro está falando, está afirmando isso. Mas também uma pregação que quando a gente se arrepende, Ele batiza arrependidos e Ele recebe a todos como irmãos. Porque esse é o evangelho de transformação. Precisa doer em mim, amados. Precisa doer em você. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Se não doer, alguma coisa está errado. A tua base precisa ser melhorada então. Porque o evangelho é arrependimento. Se não houver arrependimento, não vai valer de nada. Ficai na cidade, porque esse mundo precisa receber o testemunho de Cristo através das nossas vidas. Essa é a nossa missão em Jesus.